Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar contigo hoje a respeito de cura de enfermidades e também de enfermidades espirituais aliadas às enfermidades físicas. É muito importante que nós venhamos a compreender que essas duas coisas andam juntas. Não estamos falando de enfermidade no quesito algo exposto, como por exemplo um braço quebrado ou alguma coisa, um acontecimento que externiza uma enfermidade. Estamos falando de enfermidades interiorizadas, desde uma simples dor de cabeça até uma enfermidade psicossomática, como por exemplo epilepsia, depressão, esquizofrenia e tantas outras, né? Saindo do campo psicossomático, também falamos de enfermidades como, por exemplo, problemas de coluna, né? Enfermidades notadas de problemas de câncer, né? Inflamações no sistema digestivo, problemas na circulação sanguínea, diabetes e tantas outras enfermidades. Quero que você me acompanhe nesse vídeo, nesse pequeno estudo, para que nós possamos ter uma noção exata do quanto contribuímos para essas enfermidades. Você vai descobrir coisas fantásticas através da leitura bíblica. Me acompanhe. Segue comigo. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é que na Bíblia está completamente escrito tudo a respeito de saúde e de enfermidade, aliado ao teu corpo, à tua alma e ao teu espírito. Provérbios capítulo 3, e a partir do versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. O que eu entendo aqui? Primeiro, que a minha saúde está completamente atrelada aos meus atos, a buscar a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus e o conhecimento de Deus. Se eu tenho essas três coisas bem alinhadas na minha vida, eu tenho saúde. Por que as pessoas sofrem de enfermidade? Simples. Por causa das iras, raivas, brigas, invejas, angústias, falta de perdão em especial. Porque perdoar não é um fato externo, é um fato interno, é o que eu resolvo no meu coração primeiro, para depois externizar mediante a pessoa inflamada, ofendida, ou mesmo se eu fui ofendido na minha honra, entre aspas. O que eu preciso aprender sobre enfermidade? Pastor, meu filho nasceu com uma enfermidade. Queira ou não, você precisa entender o que está em Êxodo 20, que Deus visita o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Não é daqueles que se prostram diante de imagens. Basta você aborrecer o Senhor com algum tipo de atitude sua, e você pode estar fadado a ter na sua geração, na sua descendência, filhos enfermos. Pastor, como é que eu me livro disso? Arrependimento. Eu preciso entender que há uma coisa que me liberta completamente de todo tipo de chaga, enfermidade, e traz à realidade a saúde física atrelada à saúde espiritual. Se isso não for entendido, eu vou me emboletar de remédios a vida inteira, tendo somente paliativos que podem me libertar por algum tempo de alguma dor, mas voltará sempre à enfermidade, porque ela é de dentro para fora. Jesus, ele não curava, ele expulsava espíritos de enfermidade. E nós temos várias passagens disso. Quero ler contigo aqui Lucas, capítulo 7, versículo 48, e te descrever algo que é tremendo. Diz assim a palavra: então disse para a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele na mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse para a mulher: a tua fé te salvou. Vai
em paz. Jesus estava aqui tratando do pecado de uma mulher que ungiu seus pés na casa de Simão. E Jesus estava dizendo, olha, há necessidade de que primeiro você tenha perdão dos pecados, segundo, a tua fé te salve, por último, a tua fé te cure. Uma fé que só cura e que não salva, ela não te dá liberdade nem destino. Não adianta eu ter uma fé que me cura e não me salva. Muita gente foi curada de um câncer e nunca vai ser salvo. Muita gente foi salvo e continua com o câncer e até morreu dele, mas está livre e salvo na eternidade. Eu preciso desvencilhar essas coisas como se fosse a cura um presente de Deus. Deus me presenteia com a cura e então eu passo agora a ter essa, experimentar, essa cura. Querido, creia, as pessoas que foram para a igreja com enfermidades e que foram curadas se esqueceram de Deus. Porque não é o fato dele curar as pessoas que vai fazer com que elas se apeguem a ele. É o fato dele salvá-las. As pessoas que foram para a igreja com enfermidade, que foram salvas por Jesus, ainda que ainda estejam com a enfermidade, estão completamente atreladas a Cristo, aliadas a Cristo, apegadas a Cristo. Porque não foram lá para serem somente curadas, mas queriam ser salvas de todas as maneiras possíveis. Quando eu busco salvação, eu encontro cura. Quando eu busco cura, eu continuo perdido, sem salvação. A necessidade de eu afinar a minha pesquisa, a minha busca, o que realmente eu quero, o que realmente eu estou buscando. Isso vai mudar completamente todas as coisas diante de mim. Pense nisso. Veja bem, nós temos inúmeras passagens acerca de cura, temos inúmeras passagens acerca de pessoas terem sido libertas de suas enfermidades. Uma delas trata do leproso. E o leproso, quando ele é curado por Jesus, isso é muito importante, que a gente tenha essa consciência, quando trata do interesse, da vontade do leproso, O leproso que quis ser curado, Ele estava sujo de uma lepra e de repente ele vem até Jesus e ele diz: Senhor, se queres, toca-me e eu serei curado. Jesus, olhando, disse: quero. Tocando ele ficou imediatamente limpo. Esse leproso já havia decidido ser curado por Jesus. Ele não foi pedir a Jesus: Senhor, eu não creio, mas se a tua vontade for essa. Ele não foi fazer isso. Ele foi dizer: Senhor, se tu quiseres, toca-me e eu serei curado. Por quê? Porque o leproso, ele já tinha decidido no seu interior, no âmago da sua alma: eu, tocando em Jesus, serei curado. A purificação do leproso está em Mateus capítulo 8, versículo 2 a 4. E você lê a afirmação do leproso, quando ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu me toca, porque eu quero. Eu já decidi. Eu só dependo agora do teu querer. O querer é do homem, o realizar é de Deus, diz a Bíblia. Queridos, eu não sei qual é a enfermidade que você pode ter dentro da sua casa ou estar passando. Diabetes, uma enfermidade no sangue. Pastor, essa enfermidade é espiritual? Com certeza. Centenas de pessoas já foram curadas de diabetes nas igrejas, pela imposição da mão de pastores, pela pregação da palavra e até mesmo pela sua própria fé, sem que tenham recebido um toque, mas tenham acreditado que aquela noite era a última noite de sua enfermidade. Não somente as enfermidades que estão no sangue, enfermidades que estão nos ossos, osteoporose. Muitas pessoas já foram curadas de osteoporose somente por acreditar e ser possível a calcificação de seus ossos, a recalcificação de seus ossos. Também muitos já foram curados problemas da coluna, hérnia de disco, por conta de acreditarem no poder de Deus, na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem só pelo ouvir a palavra de Deus, mas vem pelo ouvir e o ouvir e entender e aceitar e viver a palavra de Deus. Fé é a certeza das coisas que eu não vejo. É a firme convicção das coisas que eu espero. Então eu creio sem ver.
Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para depois ver. É necessário colocar as coisas em ordem, né? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. São palavras que colocam primeiro a nossa atitude em evidência, depois os milagres de Deus. Toda a enfermidade é praticada na cura pela ação da palavra. Toda enfermidade. Não há enfermidade que não seja curada. Quando eu dei a introdução, eu falei que nós não trataríamos de um acidente, né? De um braço quebrado, de uma situação. No entanto, é importante que você saiba que muitas cicatrizações de cirurgias foram aceleradas no seu processo através das orações, quando o sangue se refez e aceleradamente recompôs a sutura. Também é necessário que você saiba que ossos foram reconstruídos e reconstituídos através da oração. Também é necessário que você entenda que câncer e resfriado para Deus é a mesma coisa. Pastor, elucida um pouco mais para mim acerca, né, de cura para que eu entenda como é que eu me livro da minha enfermidade. 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 28 fala algo tremendo acerca de cura. E diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim como pão e bebo cálice. Pois quem come e bebe sem entender o corpo de Cristo, come e bebe juízo contra si mesmo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem, os que morrem. Né? O que eu preciso entender aqui? O julgamento é um dos piores pecados e que podem me levar rapidamente a uma enfermidade letal, fatal ou contínua. Todas as pessoas que maldizem, o maldicente, o maledicente, são pessoas que acumulam desde um resfriado até dores enormes, que se tratam em hospitais, em médicos, que procuram por remédios alternativos, homeopáticos, porquanto não cessam a maledicência, o julgamento e a perseguição. Uma vez fazendo isso, estão contradizendo até mesmo uma palavra que já conhecem. Se nós não julgássemos, aqui continua dizendo, se nós não julgássemos, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos também disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que significa isso? Deus nos disciplina através da enfermidade, e a enfermidade faz com que nós procuremos a Deus. Quando procuramos a Deus, encontramos a sua palavra. Quando encontramos a sua palavra, encontramos o que diz: não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado. Quando praticamos essa palavra, somos salvos. Quando somos salvos, somos curados. É assim que funciona. Esse é o processo, esse é o procedimento. Não há mais o que dizer acerca de cura, a não ser toda vez que nós praticamos a palavra de Deus, nós somos por ele salvos e depois curados. Todas as vezes que buscamos a Deus para ser curado, somos, por insistência, por ele curados, mas não somos salvos. Porque não encontramos a verdade e não praticamos. Essa cura, ela é temporária, momentânea, e quando volta, volta com muita força. E, geralmente, é isso que atestamos, que pessoas que já foram curadas voltaram à prática do erro e foram novamente alcançadas pelo pecado. O seu último estado é pior do que o primeiro. Como se diz na própria palavra, a porca volta ao espojadouro de lama, o cão volta ao seu vômito. Eu preciso compreender que se eu quero cura no meu corpo físico, eu preciso primeiro curar o meu interior. Porque do meu interior é que fluem rios de águas vivas se eu estou em Cristo Jesus. A compreensão de que eu gero saúde para o meu corpo externo através do corpo interno que eu tenho é que vai fazer com que eu mesmo, através da minha fé,
do ouvir a palavra de Deus, do atestar da glória e da misericórdia do Senhor, serei curado porque eu vou exteriorizar aquilo que vai acender dentro de mim. Então não é um homem impondo as mãos na minha cabeça, é eu mesmo externizando uma cura que já está interiorizada. Pastor, mas não é bíblico que os pastores deverão impor as mãos sobre a cabeça? Nós lemos Tiago, e é muito importante que a gente entenda o que diz em Tiago, no capítulo 5 e versículo 15, diz assim: a oração da fé, a oração da certeza das coisas que eu não vejo, a oração da fé salvará o enfermo. Ela não vai curar? Calma. Salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. Opa, agora veio cura. Se houver cometido pecados, serão perdoados. Uau! Tem completo. Ele é salvo, é curado e é perdoado. Aí diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Agora não é salvo. O que eu devo fazer, pastor? Depois que você for salvo, curado, levantado e perdoado, você deve fazer a sua parte. Agora cabe a você buscar em oração e em intercessão para que outras pessoas experimentem aquilo que você experimentou. E aí a Bíblia diz assim: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Quem é o justo? É aquele que foi salvo, perdoado, curado e que agora é justo, pratica justiça, orando por outras pessoas que estão na mesma situação que ele estava, para que ele, através do amor que ele sente, mesmo sem conhecer as pessoas, possa trazê-las à vida, como ele foi trazido à vida. Fica com essa experiência por enquanto. Nós voltaremos a falar desse assunto no próximo vídeo, mas eu quero muito que você entenda. Pastor, a minha enfermidade, ela pode sumir? Pode. Jesus é poderoso para fazer isso? É. Mas a sua cura está dentro de você. É você que pratica justiça. É você que pratica justiça. É você que busca juízo. E é você quem cura a si mesmo através da palavra de Deus. Se estás distante do Senhor, volte aos caminhos de Deus, pois não importa qual seja a enfermidade, a doença, seja ela interna, externa, psicossomática, física, seja ela no sangue, seja câncer, seja esquizofrenia, seja depressão, não importa, epilepsia, não importa. Não importa. Qualquer que seja a doença, não é o psicólogo, não é o psiquiatra, ainda que eles tenham o seu valor, não tenha dúvida, mas a doença, a enfermidade, a cura dessa doença, ela precede de uma salvação, de um perdão de seus pecados, para depois haver cura. Se você não consertar o interior, não manifesta no exterior. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a sua luz, te dê entendimento de tudo e te dê paz, em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe. Paz.